Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É momento de ouvirmos a voz de Deus. Deus falará. Sabe um corinho que diz: fala Deus, fala. Tem, quem sabe esse corinho? Só o refrão. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, atenta ao teu mandar. Mandar, tá bom. Isso é do meu tempo de jovenzinho. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. O tema de hoje é: vida sem fundamentos desaba e leva à ruína. Este é um tema de grande importância para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos empreendimentos. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que carreira maravilhosa Tu propuseste para as nossas vidas. Que vocação celestial Tu nos deste. Que chamado maravilhoso. Afinal, nós somos o que somos pela graça de Deus. Tu nos deste a mente de Cristo com a sabedoria que está agora sendo liberada, sabedoria da mente de Cristo. Tu circuncidaste o nosso coração com a palavra. Somos criaturas renovadas, transformadas, criaturas que têm um selo para o dia da redenção. Fala-nos, Pai, porque nós temos todos o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eis-me aqui, usa minhas cordas vocais, minha mente, meu coração, para que esta palavra que vai correr o mundo seja, Deus, uma palavra de grandes frutos, porque ela não voltará vazia, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, amados, vivemos numa hora sombria em nosso país, em termos espirituais e em termos sociais. Muitos cristãos e muitas igrejas que um dia proclamaram o nome de Jesus, hoje são casas em ruína. Muitos que no passado disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor, hoje são casas, leia-se, vidas desabadas. Hoje, muitos lugares que se chamam igreja vivem em apostasia. Foram pessoas que tropeçaram e desertaram da fé legítima e verdadeira, a fé dos eleitos, a fé santíssima. E o que aconteceu, apóstolo? Trocaram a luz pela escuridão. Trocaram a verdade por mentiras. Trocaram o Cristo ressuscitado por ídolos vestidos
de linguagem cristã. Vestidos de linguagem cristã. E eu vou lhe dizer uma coisa. Estou no ministério há mais de 46 anos e posso lhe asseverar que isso não começou de um dia para o outro. Essa apostasia, essa troca de Cristo por atividades que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada nos altares. Isso não foi um negócio que aconteceu overnight. Começou hoje e amanhã, não. Satanás não fica na porta da igreja com um cartaz dizendo: eu vim destruir vocês. Não fica. Porque você, sabendo que é ele, você iria dizer: eu te rechaço. Como ele faz? Como ele fez? Com muita sutileza, com algo pequeno, para não parecer perigoso. Vai se introduzindo no meio da igreja, no altar, nos louvores, algo que aparentemente é suave. E o que começou a acontecer com as igrejas? Exatamente. As igrejas não entenderam, a maioria delas, essa questão, pararam de confrontar o pecado nas suas mensagens, suavizaram a mensagem para não ofender. Quantas vezes eu ouvi pessoas próximas dizer: apóstolo, suaviza o negócio porque aquela irmã não gostou. Só que eu não estou aqui para agradar a homens, nem você está aqui para agradar aos homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Então, pouco a pouco, a verdade não é mais bem-vinda na maioria dos ministérios. E isso pode acontecer, e pode acontecer com qualquer igreja ou qualquer pessoa que não tenha fundamentos fortes, que não tenha convicções inabaláveis, que não tenha uma confissão poderosa, que não tenha uma visão profética do seu chamado e da sua vocação. É com estes que sutilmente o diabo vai trabalhando, desmontando a vida espiritual. E nós estamos aí, você sabe, na pandemia, milhares e milhares de igrejas fecharam, desabaram, foi grande a ruína, porque não tinham fundamento. Olhe como é que disse Paulo aos Efésios, capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Amados, nós somos pessoas muito especiais. A Bíblia diz que Deus escreveu ou inscreveu o nosso nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu para Ele, que Deus nos selou para o dia da redenção. Então você não é mais uma pessoa neste mundo, você é uma pessoa muito especial. Até os teus dias, nenhum deles existia, Deus já tinha escrito todos os dias. Então Deus te conhece, amado. Você não está aqui por um acidente. Deus conhece o teu nome, escreveu nas palmas das mãos dele. Então quando eu falo com Deus, Ele não diz assim: ó Piscite, Ele diz: Miguel Ângelo, meu filho amado. Porque Ele disse que desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha me escolhido, já tinha nos escolhido, já tinha nos predestinado, chamado e justificado. Então nós não somos um qualquer nesta terra. Nós somos nós somos filhos do Rei. Nós temos a imagem e a semelhança do Senhor. Então eu não posso aceitar, imaginar que eu sou apenas um número de um CPF, de uma carteira de identidade. Não. Ele diz que Ele me chama pelo meu nome. Então Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele conhece tudo da tua vida. Quantos cabelos você tem na cabeça, até isso Ele conhece. As tuas palavras não saíram ainda, Ele já sabe o que você vai falar. Então nós somos pessoas muito especiais e nós temos que estar atentos
por que pessoas que deveriam de ter este tipo de confissão, de acreditar quem elas são em Cristo, quando a Bíblia diz somos mais que vencedores, somos por cabeça, não somos por cauda, estamos por cima, nós não estamos dizendo isto como uma utopia, nós estamos dizendo isto porque nós somos filhos de Deus, conhecidos por Deus, reino e sacerdócio, diz a palavra do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita. Então eu não cheguei aqui na obra de Deus assim, uau, estou aqui dentro. Não, isto é uma chamada, é uma vocação, é uma carreira nominada por teu nome. Você, para Deus, você João, é Maria, Antônio, eu sou Miguel. Nós para Deus somos o Miguel, o João, Maria, Antônia, conhecidos desde antes da fundação do mundo. Então, meu Deus, como é que eu posso dizer, porque eu sou um gafanhoto, que eu perdi a salvação? Por que então, se eu perdesse a salvação, Deus teria me escolhido desde antes da fundação do mundo, inscrito o meu nome no livro da vida? Então explica, apóstolo, como é que a coisa começa a desabar? Porque o senhor disse que muita gente apostata da fé se afasta da fé, igrejas desabam, ministérios desabam. Você está vendo agora, grandes ministérios tinham um nome grande, hoje estão todos aí no meio de um charco de problemas, de lutas, dificuldades, porque a igreja se transformou num transformer. Os altares viraram palco, entretenimento e dancinha, e depois vem a luta, vem o vento, a chuva, o rio que transborda e a casa cai. Estão aí os ministérios, trocando de nome rapidamente para poderem sobreviver, viveram, se transformaram em lugares de negócios, de comércio, de empresarial, é para ver quem tem o melhor relógio, quem tem o melhor carro. Essa gente não podia nem estar em cima dos altares, amado. Estão levando o povo para a porta larga da perdição. Então como é que a pessoa desaba? Em primeiro lugar, quando ela começa a viver longe das Escrituras. O desvio da maioria dos crentes começa quando a Bíblia é deixada para ser uma voz final. Começa a desabar. O livro de Amós, profeta menor, Amós 8, 11 e 12, ele diz assim: eis que vem em dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, mas não é de pão sem glúten, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você sabe que o mundo está nesta sede, nesta fome? Por que nós aqui no ministério, nós recebemos pessoas que vêm de longe para estar aqui conosco, de Caxias, de Nova Iguaçu, da região dos lagos, das montanhas, pessoas que vêm, pessoas que não largam o nosso ministério, estão tão distantes, não podem vir aqui, que não largam. Por quê? Porque elas entenderam que esta igreja é uma igreja que sacia a fome da pessoa, descedenta a sede, por quê? De ouvir a palavra do Senhor. Você não vem aqui para ver, hoje, agora nós vamos ter uma dança aqui do reteté, puxa para trás, puxa para frente. Não, você veio aqui porque Deus te deu uma fome, uma sede, que em mais nenhum lugar, nem com outra palavra, você seria saciado. Depois ele diz, andarão de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Por isso é que nós criamos o Global Grace Mission, Aracati, para nós irmos a estas pessoas que por gerações têm procurado a palavra do Senhor, procurado e encontram o óleo não sei de que, o sal grosso, o sacudimento, a meia-noite, a fogueira santa, a idolatria romana, as mentiras dos papas. Pô, essas pessoas, coitadas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que são de Deus, perdidas de um lado ao outro, procurando a palavra, procurando a palavra, procurando a palavra. E o que encontram nas igrejas? Reteté, dancinha, efeminada, na maioria das vezes, e vamos lá, por causa da hora, graça e paz, e tchau, até amanhã e bênção. Onde está o estudo da Bíblia? Então a Bíblia começou a ficar de lá, porque a Bíblia diz, não acharão. Eu dou graças a Deus, amados, porque Deus é minha testemunha. Eu jamais, na história do nosso ministério, os bispos e as bispas reproduzem isto com toda a fidelidade. Jamais nós enganaríamos o povo de Deus com truques
truques de marketing empresarial, com hinos que trabalham nas sombras do cérebro, não sei de quê. Jamais nós faríamos isto. Jamais nós faríamos isso. O que eu vou te dar é sempre um bom pão, uma boa refeição espiritual, para você deglutir aí. Esta é a palavra que eu precisava de ouvir. Estou agarrado a esta palavra. É isso que nós estamos, porque o mundo está procurando, a África está procurando. O que fizeram grandes ministérios, gigantes ministérios, foram para a África, sabe por quê? Porque eles botavam os menininhos com ranho, eles davam um pãozinho e diziam: vamos levantar milhões lá na América, milhões de dólares, depois vamos dar uma baciazinha de plástico com um arrozinho aqui para as crianças. Ajudem a África, tudo mentira. Tudo mentira. Por quê? Porque as pessoas precisam da palavra. Amado, você não vem aqui por outra razão, não é pelos bonitos olhos do apóstolo. Você vem aqui porque você sabe, este ministério está comprometido com a palavra. É mínimo 45 minutos, domingo 1 hora, chama-se sermão expositivo. Ninguém conhece Deus com bafafá, com mentira, com mimimi, não conhece. O pastor não pode ser o pregador, não pode ser um empresário que fica empresariando a igreja, que tem pipoca, tem Coca-Cola, escurece tudo, pinta de preto, só com luzes no altar, para deixar as pessoas com as suas ondas cerebrais totalmente dominadas. Isso não é de Deus. Fuja disso, amado. Você que está ouvindo, você acha o quê? Mudar de nome resolve a questão? Não, são as pessoas que estão na frente da igreja que têm que ser mudadas. Então muitas igrejas tratam a Bíblia, glória a Deus, amado, seja honesto com essa questão. Muitas igrejas tratam a Bíblia como opcional. Então, eu já ouvi líderes dizendo: nós temos que reinterpretar a Bíblia para os tempos modernos. Eu já ouvi líderes dizer: não, mas algumas passagens não se coadunam com a nossa cultura. Eu já ouvi pessoas dizer: Deus não espera esse padrão de santidade que Ele exige na palavra, porque nós somos pó. Eu conheço lugares que tem uma placa na porta, que traduziram a Bíblia para outro sistema, botaram uma capa cor-de-rosa, e as pessoas continuam na prática de pecados sexuais, mas tem uma Bíblia cor-de-rosa, porque Deus ama todo mundo, e todo mundo tem que me aceitar, e isto. Então, esse é o que se tornou a vida espiritual no Brasil. Trocou-se o estudo da palavra por palestras motivacionais. O arrependimento e a reconciliação é trocado por autoajuda. O púlpito deixou de ser um lugar onde Deus fala para virar um palco de entretenimento. Eu sei quanta luta eu tenho, amado, para isto não ter falha aqui. A minha família tem esta luta, este chamado. Já tentaram introduzir tudo o que era possível aqui para ver se eu aceitava. Eu disse: não. Eu quero uma virgem pura, preparada para um só esposo, que é Cristo, disse Paulo em Coríntios 11. Uma virgem pura, preparada para um só esposo, que é Cristo. Então, amados, sem Bíblia não há fundamento. Se a Bíblia não é a rocha, tudo é areia. E aí, quando a tempestade chega, amado, quando a tempestade, porque Jesus disse: chuva cai, ventos batem com ímpeto, os rios transbordam. Quando chega a luta, a dificuldade, a doença, a enfermidade, a crise, a pessoa desaba. Segundo lugar, as pessoas desabam quando o medo do homem substitui o temor de Deus. Como é que os governos fazem para intimidar os povos? Amedrontam. Quem não vacinar não pode viajar. Quem não vacinar, eu vou mandar prender. Como eu ouvi o governador de São Paulo dizer muitas vezes: eu mando prender. Eu vou mandar abrir 1.500 covas.
para as pessoas que morreram na rua. Eu já comprei 10.000 sacos para botar corpos, já compramos carros para arrebatar os mortos, e começaram a dizer: se você não vacina, se você não beber isso, se você não injetar aqui, medo, 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 vou morrer, está aí. Povo amedrontado. E é assim que os governos fazem. E se você não pensar igual a mim, te bota atrás da grade de uma prisão. É medo. Só que nós somos um povo temente a Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, amado. Deus nos deu espírito de poder, de amor e moderação. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra você. Quando o inimigo se levantar, ele será reduzido a nada, a pó, a zero na tua vida. Então, nós somos um povo que não tem medo, nós somos um povo temente. E quando o medo substitui o temor, acabou, a pessoa desaba. Provérbios 1,7 diz isso: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprevam a sabedoria e o ensino. Provérbios 29:25 diz: quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Diga: eu confio no Senhor. Diga: eu estou seguro. Diga: eu não tenho medo de nada. Diga: eu não tenho medo de ninguém. Deus é por mim, quem será contra mim? Diga: Deus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Então, nós somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus? O nome está escrito nas palmas da mão dele ou não está? Somos especiais porque ele já nos conheceu ou não somos especiais? Somos de Deus, a imagem de semelhança. Como é que eu vou temer o homem? Então eu não posso dizer o que as pessoas vão dizer se eu for um pregador profundo, se eu não for um pregador de revelação. Gálatas 1:10-12, ele disse: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se eu agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, quando a igreja não tem esta revelação de Jesus, começa a se desviar, perde o foco, perde as escrituras, perde o Espírito, entristece o Espírito Santo. Você sabe que Pedro caiu nisto aqui, nesta armadilha do diabo. Em Gálatas 2:11-14 ele diz: quando porém Cefas, Pedro, né? Cefas veio a Antioquia, Paulo disse: eu lhe resisti face a face, porque ele se tornara irrepreensível. Veja, Pedro se tornou repreensível. Pedro, que a sombra dele curava, Pedro que andou em cima das águas, de repente, quando ele é colocado contra a parede, ele era um homem repreensível. Então assim, antes chegarem os da parte de Tiago, ele comia com os gentios, com os da graça. Quando chegaram os de Tiago da lei, ele afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Tinha medo dos da lei. E também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimularam, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Barnabé aceitou a circuncisão, aceitou o batismo, aceitou tudo, por uma dissimulação do diabo, amado. Versículo número 14, disse: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho? Não, Pedro, apóstolo. Então, dizem que Pedro foi o primeiro papa. Olha, ele cortou uma orelha, ele mentiu, ele negou. Eu não queria ter Pedro como o fundamento da minha vida. Você quer ter? Pedro, o primeiro papa, o bispo de Roma, negou Cristo, mentiu, fez o que fez, até que finalmente ele embarcou na segurança de Deus. Mas o que ele fez para ser bispo, fundamento, o alicerce, a nossa rocha de Roma é Pedro. Eu fui um dia, muitos anos atrás, acompanhando um bispo que eu participava com ele, e ele me levou lá em Roma e fomos à catedral, e tinha lá um Pedro de bronze grande, com pés com sandálias, e o dedo grande do pé estava todo gasto, porque as pessoas vão lá, passam, beijam, é tanta mão tirando aquele chulezada toda, que já só tem um cotoco. Não tem, é verdade, só tem um cotoco. Tem fotografia disso.
Eu disse, gente, essas pessoas ficam aqui agarradas a um dedinho do pé, quando Cristo é o Senhor, quando Cristo é o Criador. Onde é que está o Cristo neste lugar? Não tem. Então, temendos da circuncisão, os da lei, os judaizantes. Então, hoje o medo do homem faz líderes evitarem pregar. Por exemplo, você não vê muito líder falar sobre Bíblia e família, santidade sexual, arrependimento de pecado, exclusividade de Cristo, predestinação, falso livre-arbítrio. Você não vê as pessoas, só este ministério prega isso. Aí quando o púlpito se cala, o povo perece. Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então as igrejas hoje estão muito mais preocupadas na aprovação dos homens. Nenhuma aprovação de homens vale mais do que a aprovação de Deus. Você vê igrejas que fazem um espaço na igreja, VIP. Chega a pessoa, povo jogado para escanteio, e tem uma área VIP. Os poderosos, os sábios, os grandes, os ricos. Amado, nós neste ministério, nós temos algumas pessoas que me conhecem, que ajudam o nosso ministério, pessoas que são muito bem financeiramente. Eu não tenho como tratar diferente do que eu trato a Dona Maria pequenininha que vem aqui me dar um beijo aos domingos. Não posso ser. Eu não entro nessa situação. Para mim, a Dona Maria pequenininha que vem aí, quase não sabe falar, é tão importante para Deus quanto uma pessoa grandiosa nesta terra. Nós não fazemos exceção de pessoas. Não posso. Eu não posso dividir a igreja, não, porque nós somos negros, nós somos brancos. Não posso dividir a igreja. A igreja é um corpo, é uma só família, a família de Deus. Quando nós subirmos ao céu, na eternidade, não vai ter lá um campo cheio de arame farpado. Aquele é a Assembleia, aquele é o Batista, nós somos uma família só. Uma família só. Legal? Uma família só. Então, igreja, 1 de Pedro 4, 10 e 11 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence, só Ele, amado, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é um viver de acordo com os princípios e os propósitos de Deus. Terceiro lugar, as pessoas desabam na ruína, as igrejas, por causa do perigo de falsos evangelhos que agradam a carne. Lembra-se o que Paulo disse quando escreveu aos Gálatas 1, 8 e 9? Se ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu prega o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho e vai além daquele que receber, seja anátema. Eu tenho pensado, gente, milhões de pessoas estão dentro de ministérios anátemas. Anátema quer dizer sem Deus, amaldiçoado. Porque estão pregando um outro evangelho que não é o da graça de Deus. Então, estamos gerações, 3, 4, 5 gerações de famílias debaixo de anátema. O pregador é que diz quem pode ter pelo na perna, quem não tem, que se pode usar perfume, se não pode, se ter relação sexual, se não ter relação sexual em casa. Amado, uma loucura. Outro evangelho é anátema. Mas apóstolo, por que está aqui tão claro na Bíblia e ninguém acredita? Porque o falso evangelho facilita mais o ego das pessoas do que a verdade. Não te digo que às vezes eu estou pregando, uma pessoa se levanta, chega lá na porta, bate os pés, aponta aqui para o público e sai correndo, porque se sentiu ofendido com a palavra de Deus. Assim era nos dias de Cristo. Outro evangelho é anátema. Anátema quer dizer sentença de maldição, excomunhão, condenação, vida maldita separada de Deus. Não aceita outro evangelho, filho. São falsos mestres. O falso evangelho
não chega negando Jesus, abertamente, mas reformula a mensagem que agrada a carne. O que eles fazem? Os legendários. Agora tem outra legendária, e tem os incendiários e os loucos por Cristo. Eles vão devagarinho reformulando a palavra. Não, tem que batizar. Se não batizar, bota uma fitinha no braço, bota uma camiseta de salvação, bota isto, vamos para Jerusalém, no Rio Jordão, aparece um indivíduo, cobra 20 mil reais, nem pastor é, para ir batizar pessoas, porque ele é o tchan do Brasil. Então isso tudo está. O diabo entrou lentamente, sutilmente, trocaram arrependimento por autoajuda, santidade por autenticidade, cruz pela obra da carne. Você sabe que Jesus perdeu seguidores por falar a verdade. João 6,66 assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então não se admire, cadê aquele irmãozinho, cadê aquele que tinha um sorrisinho ali, cadê aquela senhora? Não estão, porque, amado, a verdade tem que ser libertadora. Quando você ouve a verdade liberta. Se a pessoa está debaixo de outro tacão, ela não concorda, ela reage. Muitos, não foram poucos, muitos dos discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Versículo 67 diz, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Diga assim, eu creio e eu conheço. Diga que Jesus é o Santo de Deus, é o Salvador, é o Redentor. Então, hoje muitos ministérios adoçam a mensagem porque acham que se disser, olha, só vai para a vida eterna quem tiver confessado Jesus. Não dizem isso, porque senão alguém capacitado já, vou-me embora. Aí a pessoa diz, não, então vou mentir para a igreja, porque eu tenho que agradar a gregos e troianos. Nós temos que agradar a Jesus, irmãos. Então diz que muitos abandonaram. Então, se o evangelho não confronta o pecado, não é evangelho da Bíblia. Por isso é que 2 Timóteo 4 diz, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com longanimidade, com doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem pessoa que não aceita, ele aceita jejum, vigília, sacudimento, óleo, sal, sabonete ungido, aceita tudo. Mas não aceita o são. Então Deus teve que levantar um ministério que tivesse um líder que não tem desculpa, só não se vai embora, tá? Não rasga o cartão, que não tem rabo de palha com ninguém. Não tem. Para poder falar a verdade ao mundo. E Deus levantou há uma semana um sistema de inteligência social e fomos a primeira igreja a entender isso. Já vamos para frente de guerra, amado. Eu disse, não suportarão a sua doutrina, vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? A fábulas. A fábulas. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amado, é isso que nós vamos fazer. Sempre. Quarto lugar, as vidas desabam porque existem marcas de uma verdadeira igreja do Deus vivo que tem que ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Então não dá para trocar por mimimi. Não dá para trocar por outra situação. Ela tem que ser coluna e baluarte da verdade. Então uma verdadeira igreja não se mede só por números, por prédio, por popularidade do líder.
se mede pela fidelidade que a igreja tem com Deus. Fidelidade absoluta às Escrituras. Nós aqui, amados, não abrimos mão. Se está na Bíblia, eu creio. Não abrimos mão disso. Atos 20, 27 diz: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Está aqui os desígnios de Deus. É uma igreja que confronta o pecado. 1 Coríntios 5, 6, 7 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Então uma igreja verdadeira é uma igreja de fidelidade às Escrituras, confronto com o pecado, e tem uma mensagem, uma missão centrada em Cristo e não na popularidade. Sentada em Cristo. Alguém me disse: mas apóstolo, mas como é que vai ser se depois o povo não ajudar? Duvido que os fiéis me abandonem numa hora destas. Ninguém pode. Isso é Deus dizendo à igreja: vamos lá. Porque o povo, você não viu o que disse Amós? O povo anda de um lado para o outro, de oriente para o ocidente: quero palavra, quero palavra, quero palavra. Onde é que se encontra uma mensagem como a nossa? Com todo o respeito. Ora, pois. Então o povo está com fome. E ele não está com fome para ir para a igreja com pipoca e Coca-Cola. Está com fome da palavra. O mundo precisa da mensagem de Jesus Cristo. Então nós somos uma comunidade de fé. Jesus Cristo é o centro, é a fonte da doutrina, da prática da igreja. Vivemos segundo Cristo ressuscitado. A graça é o ponto focal da vida da igreja. A salvação é por fé. Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Foi ele que nos fez, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos lá. Então nós não somos um número aqui. Deus já preparou a tua vida de antemão, quando Ele te criou um espírito para você fazer o que tem que fazer aqui nesta terra. Isso é maravilhoso. Então nós somos uma igreja que honra a Senhor Jesus com cântico, com expressões de louvor, em espírito e em verdade. Temos um serviço de proclamação do Evangelho, as mídias, tudo isso que você sabe que a igreja está fazendo. Temos comunhão entre os membros, temos relacionamentos saudáveis entre o povo da igreja, somos edificados em amor. Cristo é o centro da nossa vida, a palavra tem a primazia. Você sabe, a palavra tem a primazia no nosso ministério. Então, amados, as pessoas caem, as igrejas se arruinam, porque deixaram o amor e o temor de Deus, trocaram a verdade da palavra por outras palavras, amaram o mundo mais do que a palavra, e nós escolhemos o caminho estreito. Judas 3 diz isso: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Eu venho dizer isso a você: você tem que batalhar comigo. Tem que batalhar pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério, pela tua empresa, pelos teus negócios. Você tem que ser um batalhador. A batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqueles que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Escreveu o nome nas palmas das mãos de Deus. Te conhece. Ele te chama de meu filho. Você tem um nome que só você e Ele sabem. Só eu e Deus sabem. Ele nos deu uma pedrinha branca. Ele deu um nome secreto que Deus tem comigo, entre a minha pessoa e Ele, entre a tua pessoa e Ele. Você sabe que você, quando ajoelha, põe o rosto no pó, quando você clama a Deus, você sabe. Você tem esse entendimento, esse approach com Deus. O mundo não tem. Você tem. Eu tenho. Então caminhamos para os 3 minutos finais. Nós escolhemos o caminho estreito da verdade. Batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo número 4. Certos indivíduos
se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Negam como? Dizendo que há uma trindade celestial, que há 3 deuses. Estão negando, estão aqui, homens ímpios, que se introduziram dissimuladamente, em dissimulação. Sabe o que é aquele militar que usa farda camuflada, que vai no meio do mar, ninguém vê? É assim que o diabo faz, é devagarinho, chama uma pessoa, olha, eu ouvi um negócio, tá? Então eles sabem que aqui não tem vez, amado. Nosso ministério, então, o meu apelo final é: comprometa-se a defender a palavra de Deus, custe o que custar. Que você seja um homem e uma mulher conhecida como um servo bom e fiel a Deus. Amado, este é o desejo do coração de Deus. Este é o desejo do coração de Deus. Porque eu fiquei impressionado, eu estava escrevendo um recado e Deus me disse: quantas pessoas andam de um lado para o outro? Nós temos aqui irmãos que já andaram em 10, 12, 15 denominações. Não é brincadeira não. A irmã em 4, olha, pô, eu quero alguma coisa que satisfaça a minha alma, alguma coisa que me preencha, alguma coisa que vale a pena, numa quarta-feira, cheio de problemas na cidade, pô, alguma coisa que reproduza em mim um espírito de força, de poder, de autoridade. Eu não tenho que ter medo, tudo aquilo que for contra mim vai se reduzir a pó, a coisa nenhuma, amado. A igreja que tem que fornecer este material espiritual, a igreja tem que entregar o verdadeiro espírito da palavra. Nós somos a estrutura que Deus criou nesta terra para sermos verdadeiros. Deus não criou uma estrutura para mentira. Deus não criou uma estrutura. Ele não disse: agora eu vou pôr apóstolos, influências, pastores, mestres, coaches. Ele não disse isso. Ele disse apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí vem a galera e diz: não, mas não há mais apóstolos. Ah, é? Tem pastores? Tem profetas? Tem evangelistas? Mas não tem mais apóstolos. Por quê? Deus mudou à última hora? Então, meus amados, quando se tem fundamentos, se aguenta o tranco. E você não tem que ter medo. Amado, muitas vezes a pessoa fica amedrontada. Eu vou lhe dizer, o sistema foi criado para te amedrontar. Até o religioso. Se você não vier na fogueira santa, o demônio te pegará. Se você não vier no sacudimento, uma legião. Aquela palavra de Jesus diz que quando o diabo sai, o demônio sai, depois volta com 7 espíritos piores. O versículo não terminou isso. Aí ele diz: isto acontecerá a esta geração perversa. Se alguém aqui teve contato com religiões afro, demônios, uma vez em Cristo, você é propriedade exclusiva dele, amado. Não há como agora vir 7 espíritos piores. Que isso, 7 espíritos piores? Nós temos o Espírito Santo, o Espírito dos Espíritos, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que é o Todo-Poderoso, cara. Aleluia! Não temas, nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida. Não temas, não tenha medo. O medo é a arma de Satanás para nos intimidar, amado. Exatamente. O medo é pecado, dúvida é pecado. Pastor, ainda temos 10 minutos, o que o senhor ainda quer entregar esta noite? Eu quero entregar prodígios, milagres e sinais de cura. E eu quero esta noite fazer uma oração poderosa contra o câncer. Amado, vou lhe dizer uma coisa, eu tenho 46 anos e picos de ministério, eu nunca ouvi falar tanto em câncer como de 2020 para cá. Não sei que tipo de coisa foi inoculada nas pessoas, um spike da vida, que hoje é câncer de tudo. Meninas com 19 anos, 20 anos, 25 anos com câncer de mama. A Bíblia diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados.
Vá colocando a mão na sua vida. Senhor Jesus, nós clamamos pelo Teu poder sobre cada pessoa diagnosticada com câncer. Aqui, se houver alguém na cidade do Rio, no estado do Rio, em nosso país, Tu és o Deus que sara todas as enfermidades. Nós repreendemos em Teu nome toda a célula maligna, todo tumor, toda metástase. Declaramos que o sangue de Cristo purifica o corpo, traz cura, restauração, vida abundante. E cada enfermo sinta agora a virtude que saiu da cruz. Receba agora o Teu milagre. Oro por pessoas com dengue, com viroses. A palavra de Deus diz: clamaram ao Senhor na angústia, Ele os livrou das aflições, enviou sua palavra e os sarou daquilo que é mortal. Pai amado, nós vemos o sofrimento do povo com dengue, com outras doenças transmitidas pelos mosquitos. Pedimos que o Senhor esteja na sua mão de misericórdia, livre as famílias da febre, das dores, das complicações. Repreendemos todo o ciclo de morte, declaramos saúde e imunidade fortalecida. Envia agora, Senhor, a cura, traz alívio imediato aos corpos dos enfermos, Pai. Oramos também por doenças, na cura de doenças respiratórias, tuberculose, pneumonia, Covid-19. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu acredito nisso. Senhor da vida, nós clamamos pelos que lutam agora com dificuldades respiratórias, sentem sufocamento, falta de ar. Sopra o Teu Espírito de vida sobre os pulmões. Repreendemos toda a inflamação, toda a infecção, todos os vírus, todas as bactérias. Declaramos a restauração total dos pulmões, oxigenação normal, respiração livre. Que cada enfermo sinta agora o sopro da vida trazendo saúde. Oro contra doenças neurológicas e emocionais, AVC, depressão e ansiedade. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Pai de amor, muitos estão sofrendo com AVC, sequelas neurológicas, crise de depressão, ansiedade. Pedimos que a mente seja restaurada pelo poder do Teu Espírito. Ordenamos o equilíbrio químico no cérebro, a restauração dos neurônios, paz na alma, libertação das prisões emocionais. Que a mente de Cristo governe cada pensamento e traga vitória sobre todas as perturbações da vida. E finalmente, eu oro contra doenças cardiovasculares. Provérbios diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Senhor Todo-Poderoso, intercedemos agora por aqueles que sofrem de hipertensão, infarto do miocárdio, arritmias, doenças cardíacas. Jesus, toca agora no coração físico de cada enfermo. Purifica o sangue, abre as artérias, fortalece os músculos do coração, dá vida longa e saudável. Declaramos que o coração baterá no ritmo perfeito da Tua criação e será sustentado pela Tua graça maravilhosa. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. E eu sei que esta palavra não voltará vazia. Nós temos 5 minutos. Lembra-se o que ouvimos domingo o Senhor falar? Aquilo que você falou aos ouvidos de Deus, Ele te deu como resposta. Bispo André, venha. Bispo Ana, venham terminar neste momento. Temos ainda 3 minutos, 5 minutos, para que nós juntos confirmemos, liguemos aqui na terra tudo o que foi orado, todas as doenças foram apresentadas em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Santo Pai. Santo Deus. Nós cremos, ó Pai, que o sacrifício lá na cruz não foi em vão, ó Pai. Não foi em vão. Cada corpo aqui presente, ó Deus, aqueles que nos assistem pela internet, ó Deus, templos do Espírito Santo, Senhor,
Nós cremos, ó Pai, Glória a que a Deus. obra foi completa. Foi completa. Por isso todo o espírito de enfermidade, Senhor, Sim, Deus. já foi encravado lá no madeiro, foi, lá já na foi. cruz. Já O foi. escrito da dívida foi rasgado. Aleluia. Ele foi cancelado. Aleluia. Por isso, ó Deus, nós chamamos a existência, ó Deus, as bênçãos de Abraão sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, porque o Senhor já determinou a bênção, e nós, ó Pai, fluímos com esta verdade. As chagas de Cristo já trouxeram a saúde perfeita. Ó Pai, nós acreditamos que a fé vence, a fé prevalece, meu Deus, e o teu povo já é vencedor, já prevaleceu, Senhor, contra as doenças, contra as enfermidades, contra qualquer todo tipo de seta maligna, porque Sim, nós Deus. sabemos, ó Pai, que nenhuma praga, nenhum mal pode atingir a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus, Em nome entramos de em Jesus. concordância pela manifestação do favor do Senhor Sim, em Deus. todas as áreas das nossas vidas. Sim, Nós Deus. entramos em concordância pela provisão sobrenatural do Aleluia. Senhor. Pai, a tua palavra diz que tu has de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, em concordância, nós tomamos posse da bênção Eu tomo sobre posse. a nossa casa, Eu tomo sobre a posse. nossa família. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada, Nós nada, declaramos casas cheias de tudo que é Eu bom. recebo, Deus. Declaramos fartura, mesmo que no mundo haja escassez, a nossa casa terá fartura. Eu As recebo, nossas despensas serão cheias e fartas. Sim, Deus. Nós veremos o nosso salário durante todo o mês, Grandes para que negócios. todas as contas sejam pagas, É para que colheita. todos os boletos sejam pagos, para que nós possamos cumprir os nossos compromissos e mais, teremos para emprestar e não tomaremos emprestado, porque essa é a promessa para o povo de Deus. Declaro bênção sobre os empresários, sobre os profissionais liberais. Senhor, envia clientes, Pai. Tira, Senhor, aqueles funcionários que são saquetais furados. Sim, Deus. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre os estabelecimentos, Pai. Que todos os teus filhos possam testemunhar da tua bênção. Declaramos famílias unidas, famílias abençoadas, casamentos abençoados, filhos honrando seus pais, pais abençoando, honrando seus filhos, não levando-os à ira. Declaramos a paz que excede todo entendimento. Sim, Deus. Sobre os lares daqueles que estão aqui nesse santuário, daqueles Santo também Deus. que nos assistem pela Glória a internet, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. A bênção do Senhor em todas as áreas, Todas as das áreas. nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enviamos o Salmo 107, vê onde está a câmera, 107:20, enviou-lhes a palavra e estourou daquilo que é mortal, que o cego veja, o paralítico anda, o coxo salta, o surdo ouça, o mudo fala, o morto ressuscita, em nome de Jesus. Shena mandarosalan trebas. Linde que viandor ramantelebas. Vamos agora voltar aos nossos lares. O Senhor vai adiante, os anjos darão cobertura, entradas, saídas e nos caminhos. O homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, o agente governamental do diabo estão aniquilados na nossa frente. Toda arma forjada não prevalecerá. Fortalezas sofirmas e altivez estão debaixo dos nossos pés. Todas as ordens emanadas na quarta vigília da noite, através de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, estão agora apagados os dardos, porque nós temos o escudo da fé, que é a tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diga amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em tua vida. E mais uma vez a igreja diga: glória a Deus.